Então, vamos continuar aqui. Ó. Uma coisa que eu já vi que está errado aqui é que quando eu defini a classe line, eu esqueci de colocar def aqui, certo? Então, isso aqui certamente iria aparecer se eu rodasse o programa. Eu não rodei o programa ainda, então ele não apareceu, mas cheguei a ver esse erro. O que mais a gente precisa fazer, né? Então, aqui na função error message, né? A gente ainda está lidando como se o que vem aqui em metadata, né, metadata, ele é um dicionário, né? E a gente transformou esse num objeto da classe line. E aí, eu tenho que implementar isso aqui também, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso simplesmente substituir, né, esse metadata aqui. Eu não precisava substituir o nome metadata, né? Eu vou substituir somente que eu estou usando como um objeto de line, eu estou usando a palavra item, eu vou manter a palavra item aqui. Tá? E aqui onde tem essas definições desses line number e program name, como se fosse retiradas de um dicionário, eu tenho que retirá-las agora de um objeto. Então é simplesmente eu botar um ponto aqui, né? E deletar isso. Opa, deletar isso, tá? Então agora, né, line number e program name são variáveis desse objeto item. Então, só fazendo essa mudança já é o suficiente para isso funcionar. Ok? Então, essa era o que faltava a gente fazer. Se eu não me engano, com isso o programa pode executar. Deixa eu tentar aqui. Então, ele está executando corretamente, certo? Então, 77 mais 21, 98. Continua os valores que a gente... ele continua fazendo a soma de forma correta. Então, provavelmente tudo está funcionando. Então, a gente, né, conseguiu fazer... reformatar, né, o programa, sair de um programa que usava dicionários nessa parte aqui para classes, e agora eu quero fazer a mesma coisa, só que para os comandos também, tá? Por quê? Porque aqui, ó, onde eu defino os comandos, aonde isso está, Program Scanning aqui. Aqui onde eu vou definir os comandos, tá? Eu estou também definindo eles como um dicionário. Aqui, ó, CMD é um dicionário, né, que tem três chaves, né, OPE, ARG e LAB, né? Então, eu vou transformar isso também num objeto. Mas esse objeto, ele simplesmente não vai ter só essas definições, ele vai ter alguns métodos também, né? Pelo menos um método que a gente vai descrever ele lá na frente, tá? Então, como é que eu faço para transformar isso em um objeto, tá? E vamos lá criar o objeto que vai substituir isso aqui, né? Então, na verdade, eu posso fazer como eu fiz da outra vez, né? Eu posso vir aqui, dar um cmd, né? Esse comando aqui, ó, que é aqui que eu adiciono o comando na lista de comandos, né? Quando é que eu adiciono o comando na lista de comandos? Quando cmd não é none. Porque cmd é definido aqui em cima como none, e ele só deixa de ser none se ele entrar nessa condição ou nessa condição. E aí o que eu quero? Porque se ele entrar nessa condição, ele dá um erro. Se ele entrar nessa condição, ele dá um erro. Então aqui tem uma mistura de definições com verificações de erro, certo? E, e isso, né, vai ser feito lá na classe commands, certo? Então vamos mudar um pouco essa estrutura. Então essa estrutura aqui, eu vou simplesmente pedir para ele adicionar o command, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não preciso dessa estrutura aqui, cmd igual a none e if, né? Ou seja, eu não preciso verificar se o comando é none para poder adicionar ele. Por quê? Porque se ele não entrar aqui ou aqui, ele vai entrar aqui ou aqui. E em qualquer um dos dois casos que ele entre e dá o erro, o programa para. Então eu nem preciso me preocupar com isso, tá? Então eu poderia simplesmente, vou recortar isso aqui, que eu vou usar lá em cima, da mesma maneira que eu fiz no outro, e simplesmente colocar aqui, ó,
commands.append. E aí, o que ele vai adicionar? Ele vai adicionar um objeto criado através da classe command. Então, command, né, é uma classe que eu vou criar agora, que vai fazer o papel de criar esse objeto. Né? E o que command precisa para criar um objeto comando? Ele só precisa do item, certo? Esse mesmo item que está sendo usado aqui, né, para criar os registros, ele vai ser usado para criar um command. Porque nesse caso dos registros, o item tinha a ver com isso. Agora, dos comandos, o item vai ter a ver com isso aqui. Então, vamos lá criar essa classe, certo? É a única coisa que a gente precisa fazer. Então, vamos lá, aqui embaixo, vou criar uma classe command. Né? E essa classe vai ter um método de inicialização que vai pegar o self e o item. Pronto, só isso. E aí eu vou colar, né? Colar aqui o texto que eu copiei lá de baixo. Certo? Muito bem. O que esse texto aqui, por enquanto, essa parte de programa aqui, está fazendo, né? Está verificando os erros e, se não tiver nenhum erro, criando o comando, né? Então a gente vai refatorar isso de forma que fique mais simples, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer, da mesma maneira como aqui, né, eu tive que criar online, criar os tokens, né, eu vou fazer lá. Então, fazer a mesma coisa aqui. Certo? Criei o line e os tokens. Agora, a primeira coisa é verificar se tem a quantidade correta de tokens, que é esse aqui, ó. Então, isso aqui a gente não vai mais precisar, vou deletar, tá? Opa. Então, a primeira coisa é verificar se o número de tokens é igual a 1, né? Depois, em vez de fazer isso misturado, né, verificação de erro e construção do objeto, eu vou mudar, botar isso para o final. Isso aqui a gente não precisa. E depois que ele verifica se o token tem tamanho 1, eu vou verificar se ele tem tamanho 3, né? Então, vou colocar um elif, né? E aí, se o número de tokens for maior do que 3, certo? Maior do que 3, aí eu quero que ele coloque esse erro, né? Número incorreto de tokens tem mais do que 3. Então, essas duas partes aí são as partes onde ele verifica erros, pelo menos no tamanho de tokens. Tá? Aí a gente precisa agora verificar, né? Bom, agora eu estou na situação onde eu tenho 2 ou 3 tokens, tá? Que são a mesma situação. São as situações corretas, né? Que eu tenho que observar, porque são as situações corretas. Você pode ter 2 ou 3 tokens. Eu vou olhar, porque agora eu tenho certeza que ele tem pelo menos 2 ou tem 3. Então eu vou, sem problema de sair de dentro da minha lista, né? Sabendo que a lista já existe, eu posso definir uma operação. Então, self operation igual a tokens 0, certo? Então, veja só, o comando, um objeto criado por comando tem uma variável chamada operação, operation, que é, né, um desses aqui da coluna 0, né? P, menos, mais, C e assim por diante, certo? Então, ele já define isso. Agora, eu posso, né, saber qual das operações é. Então, eu venho se, né, self operation estiver dentro, né, se ele estiver dentro de uma string, né, quais são as strings que são operação, né? Eu já fiz isso uma vez aqui embaixo, né, que é esse tipo aqui, ó, mais, menos, P, C e F, certo? Só que, veja, aqui eu tenho uma diferenciação. A diferenciação tem a ver com o tipo do tamanho de tokens, né? Se ele tem 2 ou 3 tokens, né? Que eu vou separar esse aqui, porque esse aqui é o que eu copiei lá de trás. E também nós temos uma diferenciação nos tipos de argumento. O que eu quero dizer com isso? Para a operação E, menos, mais e C,
o argumento é um inteiro, tem que ser um inteiro, certo? Então eu vou falar assim, se, né, essa operação tiver dentro desses 4, né, mais, menos, C e E, né, se esse for o caso, eu quero que ele verifique para mim se eu posso transformar esse argumento, né, em um inteiro, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu faço self, não, eu preciso tentar, né? Eu preciso dar um try, porque pode ser que ele não seja. Pode ser que eu tenha escrito errado, opa, pode ser que eu tenha escrito errado aqui, em vez de colocar um 2, eu tenha colocado uma letra sem querer, e aí isso não pode, ele tem que chamar um erro, tá? Então eu vou dar um try, e vou falar self.argument, né, que é o argumento, vai ser criado usando inteiro de tokens 0, tokens 1, né? Que é a coluna 1, aqui. Estou falando dessa coluna aqui, ó, certo? Onde estão os argumentos. Então, se tudo estiver corretinho, o valor daquela coluna para as operações mais, menos, C e E vai ser transformada no inteiro e guardada dentro de argument. Isso por quê? Lembra lá, ó, por que eu estou fazendo isso? Porque lá embaixo, na hora de executar o programa, eu tenho que transformar esse argumento no inteiro. E eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso lá em cima, tá? Depois eu vou retirar esse int daqui. Então, aqui ele está fazendo isso. E aí, porque lá embaixo eu não tenho como verificar erro. Se tiver errado, ele trava o programa, né? Então eu quero verificar isso antes de executá-lo. Ok? Então ele dá um try. Se ele não der certo, ele vai dar um erro, uma exceção, que eu vou capturar com esse except, que é um tipo value error, certo? Então, se ele tiver um erro do tipo value error, eu quero que ele me dê um erro que eu vou copiar lá, né? Que é o seguinte erro. Eu quero que ele dê esse erro aqui, ó. Erro na definição de comando, argumento da operação self operation, que é esse argumento dessa operação aqui, deve ser inteiro, certo? Quero que ele me dê esse erro aqui quando ele tentar transformar aquilo no inteiro e não conseguir, certo? Agora, é possível que a operação não seja mais, menos, C e E. É possível que a operação seja P ou F. Nesses dois casos, se ela for P ou F, aí é o else daquele if lá de cima, certo? Nesse caso, eu não preciso me preocupar em transformar ele no inteiro. E aí eu posso simplesmente chegar e dizer que o self.argument é o próprio tokens 1, certo? Então, é isso que acontece se ele não for nenhum dos três. Então, veja só, a gente já conseguiu lidar, né, com o primeira coluna aqui, que é a operação. Isso permitiu a gente lidar com a segunda coluna, que é o argumento da operação. E agora a gente vai lidar com o resto. O que é o resto? É o terceiro token, se ele existir, certo? Então, se o terceiro token existir, a gente vai fazer se, né, o len de tokens for igual a 3, eu quero que você faça self ponto, aí, veja só, essa é uma nova variável do objeto. Que variável é essa? Eu vou chamar ela de label, tá? Que é o rótulo. Tá? Então, se tiver um terceiro token, eu vou chamar esse token, esse self label, de tokens, né, 2, que é a terceira coluna aqui. Agora, é possível que ela não exista. Se ela não existir, aí eu digo que o self label é igual a none, certo? Ou seja, é um valor vazio. Então, isso aqui é suficiente para eu definir completamente o meu command, certo? Vamos recapitular o que foi feito aqui, rapidinho, certo? O command lá foi chamado, né, com esse item. Lembrar que o item é um elemento de line, tá? Ele tem, né, a própria linha, o conteúdo da linha,
ele tem o número da linha onde ele foi encontrado, que é o 9 aqui nesse caso, e tem o nome do programa, que seria, né, somar.lmp. Então, esse item tem tudo isso. O que eu uso para criar um comando? Só a linha, certo? Eu não preciso de mais nada, por enquanto, para criar um comando. Mais na frente isso vai mudar, mas por enquanto é só isso. Eu quebro ele em tokens, e aí eu avalio. Se ele for um token só, está errado. Se ele for mais de 3 tokens, está errado. Mas se ele não for nenhum e nem mais de 3, é porque ele é 2 ou 3. Então aí ele vem para cá, define uma operação, uma variável operação, que é o valor da primeira coluna. Se essa operação for mais, menos, C ou E, ele vai tentar transformar isso no inteiro. Se não conseguir, ele dá um erro. Agora, se ela não for mais, menos, C ou E, é porque ela é P ou F. Se ela for P ou F, não precisa fazer nada com o token. Só joga lá direto ele dentro do argumento. Agora, se o meu token tiver tamanho 3, é porque eu tenho um rótulo. E aí eu transformo essa terceira coluna no label do comando. Se ele tiver só 2, né, porque ele não é igual a 3, ele só pode ser 2 ou 3. Se ele não for 3, é porque ele é 2. Aí ele diz que ele é none. Só isso. Então isso aqui, ó, eu posso deletar, que era onde lá embaixo eu criava, né, um dicionário. E agora, em vez de criar um dicionário, eu estou criando um objeto, ok? Então, é isso que se faz para criar um comando, tá bom? E o programa ainda não vai funcionar, por quê? Porque aqui embaixo eu estou usando ainda a estrutura de dicionários, né? Mas essa mudança eu vou fazer no próximo vídeo.